Boa noite a todos. Nossas boas-vindas a todos aqui que estão chegando. Quem está vindo pela primeira vez aqui na casa? Levanta o braço. Bom, ele não vale. Não. Sejam bem-vindos, né? Que a casa de Maria Angélica possa acolhê-los, como faz com todos, né? As portas aqui estão sempre abertas. E como todos nós somos filhos pródigos, de alguma forma nós andamos, nos desviando, mas o Pai nos chamou, né? E viemos aqui para a casa de nossa irmã e aqui estamos a trabalhar. Sejam bem-vindos, a casa é de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, aquele pessoal com o coletinho vermelho ali pode tirar e atender a todos, tá bom? Vamos, então, nesse instante, fazer o nosso silêncio interior. Vamos desligar o nosso celular. Quem precisar botar só no vibracol e houver alguma ligação que venha a precisar atender, pode ir. É só não tocar aqui para... E falar nisso, eu estava conversando com um palestrante aqui, nós temos algumas coisas em comum. E uma delas é que, quando eu acabar aqui, eu vou ver se eu desliguei realmente o meu, né? Porque a gente fala e, normalmente, o nosso, às vezes, a gente não olha, né? Então, vamos todos desligar o celular, mas precisando usar, pode ir ali fora, que não tem problema nenhum. Bem, nós agradecemos sempre a ajuda de todos. A nossa casa aqui, todos já sabem, agora para os novos, né? Aqui são 4 e daqui a pouco serão 5, né? Dependências nossas, tem dois locais de estudo, de trabalho, que são o SEMA Barra, que é o SEMA Recreio, que é a sede, o SEMA Barra, que foi o depois, mas junto com isso nós temos 2 obras assistenciais junto das comunidades, que nós chamamos de Lara, né? Lar de Angélica, Lara 1 e Lara 2. E que fazem um trabalho social realmente intenso, bastante grande. E é lógico que nós agradecemos sempre, porque isso aqui é uma casa que vive exclusivamente de doação. Nós não temos nenhuma fonte de renda, não recebemos nenhum tipo de auxílio de lugar nenhum. Nós vivemos às custas de todos aqueles que aqui frequentam e que, graças a Deus, sempre têm colaborado bastante para nós. E reiteramos sempre esses nossos pedidos, que são sempre necessários, né? Precisamos de pediatra como voluntário. Se tiver algum pediatra aí que esteja, né, dando, entre aspas, né, estando de folga e de sobra, pode procurar a secretaria, que nós estamos precisando de pediatras aí para esse trabalho voluntário nosso. Em caráter de urgência, nós estamos solicitando os leites para as crianças, né? O NAN2 e alimentos não perecíveis em nossa central de doações. Aí fora tem um quadro de avisos com as necessidades, com aqueles produtos que normalmente nós utilizamos nas nossas atividades aí diárias. Cantina, todo mundo já deve conhecer a cantina. A nossa cantina é uma fonte de recurso. E, logicamente, que aí há um certo pecado da minha parte, que é o da gula, mas eu sou um franco colaborador daquela cantina, porque a comida ali, os quitutes ali são realmente muito bons. Às vezes eu me excedo um pouco, mas nada que um glifate 500 não resolva durante a noite, né? Tem uma lasanha aí que é uma delícia, artesanal, é feita aqui na casa, na própria casa, né? E estamos vendendo também, fazendo venda antecipada, quer dizer, quem quiser comprar quando chega e apanhar no final da atividade, pode fazer, para não atrasar a saída aí de vocês mesmos, né? Pode encomendar, paga e depois retira ali. Bom, vai ter uma festa junina
né, que é bastante tradicional aqui na casa. Pelo tempo que eu tenho aqui, eu só fui às duas, né? Fui duas festas, né? Mas, sendo aqui do SEMA, na realidade, eu fui uma só. Tem uma quadrilha muito bem organizada, bastante treinada, o pessoal ensaia o dia inteiro, né? E certamente faz sucesso com um conjunto musical que é uma beleza, diga, isso é mesmo, aí é verdade, né? Um conjunto musical aí que é muito bom mesmo, que anima a nossa festa, e temos convites ainda para vender, né? Ingressos a R$12. Quem tiver alguma dúvida, pode procurar na secretaria. Sábado que vem não vai haver atividade aqui nenhuma. Nós sempre mantemos a palestra, né? Pode não ter curso, mas a palestra sempre tem. Mas sábado que vem, como o próprio pessoal que trabalha aqui na administração, no apoio, vai precisar ir para o recreio, no próximo sábado não vai haver atividade aqui na nossa casa, né? Bom, então vamos ver aqui a nossa mensagem, vamos ler a nossa mensagem para que nós, então, possamos dar início, né, ver a abertura de nossa prece. E eu esqueci, né, de avisar, e também para que a memória não me traia. Ele tem muita coisa em comum, inclusive ele é perdido também, ele não sabe para onde anda, e nem eu não consigo acertar nunca o caminho para onde eu vou. É o nosso irmão Evaldo, da Casa do Caminho, Chico Xavier, que está nos dando o prazer dessa noite aqui conosco, e que eu tenho absoluta certeza que vai ser do interesse e agradável a todos aqueles que aqui estão, né? Então, vamos à nossa mensagem. Vozes chamam em uníssono. A Senhora da Vida passa entre os aflitos. Luz divina que ilumina o charco. Nos abismos da dor, ela e seus soldados do amor recolhem os caídos. Não há quem se curve diante da Santíssima. Mesmo o coração mais recalcitrante cai em lágrimas aos seus pés. E nessa hora sentimos a gratidão por nosso Senhor Jesus nos ofertar esse doce anjo como nossa mãe. Mãe dos aflitos, mãe dos que choram perdidos, mãe das mães inconsoláveis, mães dos que desistem da vida, mães para a eternidade, mãe que nos mitiga a dor da saudade, mãe e senhora de nossos corações vacilantes, ajuda-nos a seguir pela estrada que nos conduz a Jesus. Abraços fraternais, Isabel. Então, feito isso, vamos então, nesse instante, fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo, Mestre, nesse instante, nessa casa querida, que a nós acolhe sempre com alegria, com amor, com carinho, acima de tudo, apoiando a cada um que aqui chega, de nossa irmã Maria Angélica, possamos então contar com a presença de todos esses mensageiros, que certamente trarão o conforto, a paz, a serenidade a todos aqueles que aqui estão presentes. Sem dúvida, cada vez que aqui entramos, daqui saímos com a fé um pouco mais fortalecida. Graças a Deus, graças a Jesus. Com a palavra, então, o nosso irmão palestrante. Que a paz bendita de Jesus, o olhar misericordioso de Maria de Nazaré aqueça nossos corações, porque muitas das vezes temos os corações enregelados pelas nossas dores. Não é pela nossa maldade ou pela nossa indiferença, são pelas nossas dores. E tem determinadas dores que a gente não consegue sequer verbalizar
para um amigo, para um familiar, e muitas das vezes, até na dificuldade da prece, nós temos muitos impedimentos de falar o que está dentro do nosso coração. Mas a nossa sorte é que Maria Angélica não precisa da palavra verbalizada para nos conhecer. Ela conhece o nosso íntimo de uma forma tão intensa que compreende o nosso silêncio. Muitas das vezes, nós não compreendemos o silêncio daquele que caminha ao nosso lado, mas quando a gente pensa em Maria Angélica, esse espírito que se desdobra literalmente no desejo de amparar tantos corações sofridos, tantas mentes conturbadas, tantos descaminhos que sempre nos levaram a lugar nenhum. Ela olha para cada um de nós na figura daquela que ama como Jesus nos propõe. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Se para o Evaldo amar um ao outro já não é muito fácil, imagina tendo como parâmetro o amor de Jesus, que eleva a nossa responsabilidade, eleva o nosso compromisso com esse amor que ainda não compreendemos na essência do sentimento que o Mestre nos oferece. Tanto que Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade como é a caridade, como Jesus a entende, né? E os benfeitores falam que a caridade praticada por Jesus é o famoso BIP, que é a benevolência para com todos, indulgência para o erro do semelhante e o perdão incondicional. Eu acho linda essa frase, sabe, César? Mas ainda distante da minha prática em qualquer aspecto desses três objetivos que os benfeitores colocam, que para o Cristo é natural. E como a nossa benfeitora, ela se esforça de nos encaminhar na trilha de Jesus, ela é benevolente, porque reconhece que por mais que nós nos propomos a uma mudança mínima do nosso comportamento, mas a gente sempre escorrega. Eu não falo em casca de banana, porque não é certo, eu falo numa plantação de banana, né? Muitas bananeiras assim na minha frente, eu vou escorregando, e quando eu penso que estou levantando, vem outra e eu tombo de novo. Então, por isso que a gente sabe da benevolência dos benfeitores, dos mentores, que consegue aglutinar numa casa tanta encrenca junto. Não olha para o lado, eu estou falando para cada um mesmo. Tanta encrenca junto. Porque nós somos encrenqueiros. E por que nós somos tão encrenqueiros assim? Porque quando a gente vai analisar a proposta do Sr. Allan Kardec na pergunta 132, que é o objetivo da encarnação, a gente não consegue pensar nisso, não. Sabe por quê? Porque a gente pensa no objetivo da reencarnação. Não, e Kardec quer saber da encarnação. O que significa o termo encarnação que diferencia de reencarnação? Encarnação é o primeiro momento que aquele espírito habita um plano material, um corpo mais ou menos denso. Então, encarnação é a primeira oportunidade de quem chega num planeta para iniciar a sua trajetória. Como nós não lembramos quando foi... Você lembra, César, quando foi a tua primeira encarnação aqui na Terra? Tem não, né? Então, senta do meu lado, que eu também não. Porque não tem como você criar esse parâmetro de identificação simplesmente no aspecto físico, mas no aspecto moral e intelectual é possível. Nós temos uma ideia de quando teria sido, provavelmente, a nossa primeira encarnação. Quer ver? Vou fazer uma pergunta, não é necessário responder verbalmente, mas há quanto tempo nós conhecemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Só o César vai responder. Há quanto tempo, César? No mínimo. 2022 anos. Já errou. Errou. Porque nós conhecemos o Evangelho de Jesus há pelo menos 4,6 bilhões de anos, quando esse planeta azul, lindo e maravilhoso, que a gente insiste em atrapalhar ele, foi criado, trazido pelas mãos boníssimas do Cristo e sua pleiade de espírito superior. Não é isso que está lá no A Caminho da Luz, de Emmanuel?
não é? Na introdução da Caminho da Luz. E o nosso conhecimento da figura do Cristo remonta à grande maioria espírita, então, com certeza, a essa época de 4,6 bilhões de anos atrás. Então, o nosso processo encarnatório, ou seja, a primeira vez que nós aportamos aqui nesse planeta, provavelmente estaríamos lá, eu e Canrobert, com certeza, nas cavernas, né? Como seres neandertais, que eram o Homo sapiens, né? O homem que sabe. Estávamos naquele início de trajetória, né, de desenvolvimento da nossa intelectualidade nesse plano físico. É nesse aspecto que Kardec faz a formulação da pergunta 132. Qual o objetivo? Já que nem eu nem Kant não tinha a mínima ideia que a gente estava fazendo aqui nesse planeta atrasadão, né, que não tinha naquela época nem iPhone, não tinha. Não sei como é que a gente conseguiu sobreviver àquela época, né? Não tinha micro-ondas, nem pensar, nem pensar. Então, a nossa avaliação é a partir daquele momento, e não hoje. E quando se fala de objetivo de encarnação, aí eu olho, posso falar hoje, César, me perdoe, mas eu não posso falar de sogra e sogro, porque os dois estão ali. Aí pega mal, né, a gente falar assim, né? Mas quando a gente fala de objetivo da nossa encarnação, a gente associa a existência atual com todas as dificuldades que possamos ter. Com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com o vizinho, né, com o síndico do condomínio. A gente começa a elencar as dificuldades que estão próximas de nós, e Kardec quer que nós possamos dar um passo bastante anterior. Quando nós aqui aportamos a primeira vez, e, evidentemente, hoje, a ciência humana já estabeleceu que o nível de avanço tecnológico dos habitantes do planeta Terra não justifica a inteligência tendo sido um progresso de 20 mil, 30 mil, 50 mil anos atrás apenas. Não dá. Porque se fosse um processo de início da nossa jornada no plano físico, certamente a gente ainda estava correndo atrás do mamute com uma lança. Por quê? Porque o desenvolvimento intelectual, ele é muito lento, ele é gradativo. Não vão passar 1.000, 2.000, 10.000 anos e a lâmpada acende dentro do nosso ser espiritual, e a famosa frase grega eureka, ela não acontece dessa forma espontânea, resultado de um processo de longa caminhada. Então, quando Kardec pergunta aos benfeitores qual o objetivo da encarnação, eles começam a dizer que a passagem do espírito pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. O que o Espírito está falando? No nosso início da nossa trajetória num plano físico, animalizado, o nosso propósito é o desenvolvimento intelectual em primeiro plano. Como nós fizemos, a lição foi feita direitinha. Nós desenvolvemos intelectualmente de uma forma tão acelerada que denota que o nosso processo de intelectualização não começou nas cavernas com o Homo sapiens. É anterior a isso, é uma trajetória anterior a isso. Quando a gente fala no livro A Caminho da Luz, aonde Emmanuel, é um livro tão pequeno, tão fininho, mas de uma riqueza de detalhes, quem não teve oportunidade ainda de analisar, eu convido a fazê-lo o mais breve possível, porque Emmanuel ali, ele relata o propósito de crescimento intelectual do espírito, aqui no plano material, que nós começamos a nos identificar com esse avanço intelectual. Mas ainda estamos distante do entendimento do progresso moral. Porque o progresso moral foi estabelecido como normativa de conduta para todos nós no advento do Cristo, sim, como nos falou o César. Há 2.000 anos atrás, começou o processo de desenvolvimento moral. Por quê? Porque aí já não era o faz que eu estou mandando, mas sim faz que eu estou ensinando. E a nossa grande dificuldade de aplicação do Evangelho na nossa vida individual é justamente
a falta de parâmetro que nós não tínhamos e agora temos. Por isso que eu iniciei a nossa conversa falando que Jesus nos propõe: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque o sentimento de amor que nós nutrimos com muita facilidade, como está lá no grego, né, que foi escrito o Evangelho, não existe nenhuma cópia do Evangelho escrito em outro idioma que não em grego, né, e o mais antigo data do século IV. E lá no grego, quando fala assim amor, o grego tem 3 definições para o vocábulo amor. Ele tem o amor filo, que é o amor fraternal, o amor de amizade. Tem o amor eros, que é o amor que une as pessoas com o objetivo real de perpetuação da espécie. E tem o amor ágape. Eu gosto sempre de explicar que não foi criação do padre Marcelo Rossi o amor ágape. Eu gosto de falar isso porque ele fica com um peso muito grande, né, sobre os ombros dele. O amor ágape é aquele amor que transcende o nosso entendimento, aonde já não é importante apenas o meu filho, a minha filha, meu irmão, meu marido, minha esposa, minha casa, meu carro. Sabe, esse propósito não se enquadra dentro do amor ágape. Mas como não é o nosso objetivo, eu convido vocês a lerem o capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre a excelência do amor, que o amor não se ufana, ele não é possessivo, ele tudo perdoa. Então, nesse capítulo 13, a gente tem uma definição do que é o amor do Cristo, que Paulo ali relata, o amor de Jesus, o amor do Cristo, por todos nós, lá no capítulo 13 da primeira epístola. Então, a proposta de encarnar aqui na Terra, para a grande maioria de nós, era o desenvolvimento da parte moral da nossa conduta. Por quê? Porque Kardec questiona, podemos dizer que todos os espíritos, todos os selvagens, eles são espíritos primitivos, e os benfeitores, que não podiam dar uma resposta mais abrangente, fala: todos não, alguns sim. E muitas das vezes nós identificamos até no meio social bem desenvolvido atitudes animalescas de alguns irmãos nossos, denotando o quê? Que ainda estão distantes do processo de moralidade que a modernidade nos propõe. Ainda estamos naquele ângulo muito maçante de que ou sai da minha frente ou eu te atropelo. Né? A gente não tem ainda aquela habilidade de propor ao irmão de caminhar conosco, ou, no máximo, nos desviar daquilo que seria para nós algum impedimento. Então, quando Kardec diz que o nosso propósito, os Espíritos dizem a Kardec que o nosso propósito na encarnação é aplicar-se ao desenvolvimento um do outro, e, repito, fizemos isso de uma certa forma bastante considerável. Basta ver o desenvolvimento intelectual, o conforto que todos os habitantes do planeta Terra têm, não é? 18% da população mundial tem água encanada. 18% da população mundial. Estamos falando em torno de 8 bilhões de pessoas e apenas 18% tem oportunidade de água encanada. Internet em casa, 8% da população mundial tem acesso à rede de internet, à rede mundial. A gente não para pensar nisso, até porque para a gente é tão fácil, né? Liga o celular, está lá conectado com o mundo todo, sabe? E a internet é tão legal que ela não só mostra tristeza se eu procurar, né? Mas quando você abre a página do Google, tem sempre uma coisa bonita para tu ver. Ou para comprar, ou para consumir, mas tem sempre uma coisa bonita. E quando a gente percebe que o nosso avanço tecnológico, intelectual, ainda se distancia do moral, então ainda estamos naquela fase que os espíritos dizem a Kardec, que através das vicissitudes da vida física é que o espírito vai angariando conquistas. Vicissitudes da vida física. Quando eu lia isso algum tempo atrás, eu achava que eram as dificuldades materiais, financeiras, que é tão comum acontecer na vida de muitos de nós. Aí depois eu entendi que essas vicissitudes da vida física está mais relacionada com o egoísmo,
com orgulho, com a prepotência, com a vaidade, sabe? Sabe com quem está falando? Eu gosto do Sérgio Cortella, né? Quando ele fala, sabe? Tem tempo, né? Ele tem uma explanação bonita. Bota assim lá no Google, lá, Sérgio Cortella, sabe com quem está falando? Ele tem um texto que é muito bacana. E a gente ainda insiste nessa visão imediatista da posse, sem que a gente se olhe com mais clareza. E aí as vicissitudes da vida, baseado nesses aspectos dos vícios morais que nós ainda temos, compreendemos que são verdadeiras torturas para a gente. Que você chega perto de um orgulhoso e diz para ele que ele tem que pedir desculpa porque ele avançou o sinal, quase atropelou aquela senhora que estava atravessando. Porque ele estava com muita pressa. Ele vai falar assim, eu não tenho culpa, ela que não viu que eu estava vindo. Então, a nossa dificuldade do relacionamento um com o outro caracteriza claramente essas vicissitudes que nós temos que enfrentar e temos que modificar no nosso dia a dia. E isso independe do aspecto intelectual da vida física. Independe. Ela está associada intimamente à questão moral. Ou nós esquecemos comumente as palavras do Mestre, quando ele nos propõe, fazei ao vosso semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Como é difícil isso. Como é difícil isso. Isso se torna, para mim, uma vicissitude de grande aspecto. Por quê? Porque eu ainda não consigo olhar para Lígia. É bom crachazinho que a gente fala o nome da pessoa, né? Ali é um... Vou tampou, né, Maurício? Só para eu não ver. Poxa. Quando você se relaciona com a pessoa pelo nome e você fala assim, eu vou falar do Cão Roberto, ele é meu irmão, então eu posso falar sempre dele, né? Você, sabe, tem um sorriso bonito, mas é tão difícil de lidar, sabe? Por quê? Porque a gente começa a colocar pontos no outro que me desagrada, mas eu não olho para os pontos que eu também desagrado os outros, desagrada alguém. Então, essas vicissitudes, muitas das vezes a gente idealiza como sendo um processo inicial do espírito na matéria, aqui no plano Terra, que seria apenas a sobrevivência material, como nossos antepassados tinham tanta dificuldade de conquistar o alimento até que se transformassem na agricultura familiar. Então, colocamos a vicissitude como dificuldade material de sobrevivência, e não é isso que os espíritos estão falando para Kardec. Por que não é isso, Evaldo? O que te leva a crer não ser isso? Um simples aspecto, que os benfeitores espirituais que orientam Kardec falam para o espírito imortal e não para o corpo perecível. Daqui uns 100 anos, provavelmente, 150, porque tem neném ali, né? Vou botar 150, nenhum de nós estaremos na matéria. E a gente já parou para pensar nisso? A gente já parou para pensar que o bilhete já está comprado e a data da passagem já está marcada, mas só vão te avisar na hora. E o que vai adiantar o eu sou? Eu quero. O que vai adiantar? Porque uma coisa que me deixou muito preocupado é que no plano espiritual não tem carteirada. Não vai chegar lá com o crachazinho da Maria Angélica com livre acesso. Não tem isso. Lá no plano espiritual é aquela velha pergunta, o que tens no coração? Sabe o que é? Fátima, você sabe o que é um umbral para o espírita? Sabe o que uma imagem que pode significar? É um telão desse tamanho aqui, que vai passar todas as mensagens de WhatsApp que a gente usou. Até aquelas que a gente apagou, que não deu tempo de mandar, vai passar na espiritualidade. Para muitos, para mim, vai ser motivo de extrema preocupação. Por quê? Porque eu consigo ser eu mesmo num aparelho, mas não consigo ser eu mesmo num processo que a doutrina me oferece de transformação íntima. Se a gente analisar, um sábado à noite, nós estamos aqui reunidos para ouvir falar, assim, me perdoe, mas de falar de coisas desagradáveis, né, que de reforma moral é desagradável falar, né, que você tem que amar mais, perdoar mais,
sabe, ser mais condescendente com o erro do semelhante. Você tem que oferecer a oportunidade do outro de não te entender, de não gostar de você. Você tem que oferecer isso, e aqui dentro da casa espírita parece que os olhos da espiritualidade estão mais atentos, né? Então aqui é um tal de risinho um para o outro, um abraço fraterno, né? Vai para onde? Eu vou lá para o recreio agora. Pô, me dá carona aí, meu carro fica na oficina. Mas eu tenho que passar lá em Madureira ainda. Sabe? Não é que tem que passar, é porque ser solidário em vários momentos da nossa vida é ainda uma barreira muito grande pelas vicissitudes morais que nós não queremos superar. E olha que estamos dentro de uma doutrina que nos esclarece a ponto de dizer que o verdadeiro espírito é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Aí tá bom, poxa, mas o objetivo da encarnação é eu fazer essa mudança, essa transformação moral, domar as minhas más inclinações. Mas eu não podia fazer isso num plano espiritual? Beleza, convence seu filho de 10 anos, não, 10 anos ainda dá para controlar bem, de 12 anos, pré-adolescente, que ele precisa ir para a escola, 6 horas da manhã, chovendo para caramba, e tem uma fase nova no videogame que ele quer passar. Aí você fala assim, não, realmente não precisa ir para a escola, não. Né? Afinal de contas, a prova que tem hoje não é tão importante assim. Se você não fizer essa prova, certamente você vai repetir o ano, mas isso daí não tem problema, não. A proposta que Kardec nos traz aqui, nesse 132, é que se nós não acharmos necessário a nossa transformação moral, é como se nós estivéssemos na escola, mas não quiséssemos fazer as provas que a grade curricular nos propõe. E quando ele fala que os espíritos dizem, ele pergunta aos espíritos, mas não seria melhor a gente ficar na espiritualidade, sem necessidade de encarnar, porque a vida no plano físico é muito difícil. Quem conhece a biografia de Kardec, ele não teve vida tranquila, não. Em momento nenhum da sua jornada, naquela existência, ele não teve vida tranquila. Teve muitas dificuldades, teve que superar-se inúmeras vezes. Então, não seria melhor a gente aprender as coisas no plano espiritual? Aí os espíritos falam assim, mas aonde que vocês vão testar tudo que aprendeu? Nós, na espiritualidade, quem leu o livro Nosso Lar, lá no capítulo 20 do Nosso Lar, a dona Laura, mãe de Lísias, fala com o André Luiz sobre a questão de noções do lar. E ela diz que, nesse capítulo, ela fala que toda a preparação conjugal é feita no plano espiritual para que materializemos aquelas propostas aqui, no corpo físico. Evidentemente que ela coloca em vários níveis o casamento, transcendental, casamento provacional, casamento expiatório, são 5 tipos de casamento que ela elenca ali. E aí ela fala para a gente que os casamentos provacionais são os de maior número. O que está querendo dizer? Que nós, no nosso concurso familiar, nós ainda estamos enfrentando as vicissitudes da vida física da mesma forma como no início do processo encarnatório aqui nesse planeta, ou em outro planeta. Porque quando a gente fala em processo encarnatório, nós temos que lembrar da pluralidade dos mundos habitados. Mas como é que é isso? Lá em Marte tem aqueles homens verdes com antena na cabeça, né? Ninguém sabe qual foi o planeta que o ET veio, né? Só saber, ele aprendeu a falar português rapidinho, né? Minha casa, telefonar minha casa. Será que a gente ainda associa que habitar em outro planeta são seres transformados fisicamente como em relação a nós? Será que o nosso egoísmo e prepotência é tamanho que achar que nós somos a forma humana mais perfeita que habita esse universo ou multiverso de meu Deus? Então, quando ele fala do processo encarnatório, ele está falando de uma nova jornada. Para o espírito primitivo, aquele espírito que inicia sua trajetória, e os espíritos afirmam que não temos ainda condições de saber em que momento passamos da fase de princípio espiritual para a fase de espírito,
Quem quiser aprender isso com mais calma, vai lá em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que ele faz uma dissertação muito bonita. Mas eu gosto de colocar, assim, uma alegria no coração das pessoas quando fala em questão de progresso intelectual e moral. Nesse livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele diz que o princípio espiritual que habita os seres unicelulares, e nós costumamos colocar como a ameba, como sendo um ser unicelular nos seus pródromos de caminhada, né, que é o princípio espiritual que habita nela, até chegar à condição de espíritos primitivos, ou homo sapiens sapiens, como diz a história humana. André Luiz diz que essa trajetória é feita em aproximadamente 1,5 bilhão de séculos. 1,5 bilhão de séculos. Para sair lá de ameba a chegar até Evaldo. 1,5 bilhão. Pô, legal, é um tempo razoável, né, de eras de evolução. Aí, o nosso benfeitor Emmanuel fala no Caminho da Luz assim: os sistemas solares que Jesus fez o seu progresso não existem mais. E a ciência nos informa que um sistema solar dura de 10 a 12 bilhões de anos. E eu, para facilitar a minha conta, afinal, tenho que puxar a brasa para a minha sardinha, que eu não sou bobo, eu determinei, né, olha que legal, que Jesus fez o seu progresso espiritual em 3 sistemas solares. E na conta por baixo, 30 bilhões de anos. Ameba, 1,5 bilhão. Jesus... Eu estou mais perto de quem? Da ameba, né? Ou seja, as aquisições espirituais ainda estão sendo aglutinadas ao meu íntimo para que eu realize o progresso ou fazer parte do progresso que o planeta me propõe. Eu ainda estou aglutinando, e nessa aglutinação eu ainda estou num processo que eu acho você legal, ele não é muito, ali talvez seja legal. A gente ainda fica na questão de preferência de relacionamento, ao invés de cumprir a proposta de Jesus de amai-vos uns aos outros como ele nos amou. O mentor lá da nossa casa, Chico, ele tem uma frase que muitas das vezes encafifa a gente. O nosso Senhor Jesus Cristo não nos pediu para escalar o Everest, ele apenas nos pediu para amarmos-nos uns aos outros. Eu já vi muito espírita olhando o mapa para ver a distância do Rio de Janeiro até o Everest, porque é mais fácil para muitos de nós querer escalar o Everest do que na possibilidade de amar um ao outro, que, afinal de contas, eu amo muito e nem sempre aqueles que estão próximos de mim, que estão no meu grupo restrito familiar. Porque o nosso amor ainda é um amor distante do amor ágape, como nos propõe o Evangelho, mas ainda é um amor filo. E é tamanha dificuldade de transformarmos o amor filo em amor ágape, que o próprio Pedro, o apóstolo, teve essa dificuldade quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Amo, mestre, mas ainda não te amo da mesma forma que tu me amas. O meu amor por ti é do mestre, é do irmão, é do Messias. E Jesus pede: apacenta minhas ovelhas. Anda mais um pouco. Pedro, tu me amas mais do que eles? Pedro falou: poxa, mestre, eu juro que eu vou tentar transformar o meu amor por ti num amor mais abrangente, mas ainda não dá. Apacenta minhas ovelhas. E Jesus fala: Pedro, tu me amas? Eu fico imaginando se o mestre fizesse essa pergunta para esse espírito que hoje tem o nome de Evaldo. Qual é o significado para o Evaldo da palavra do amor vinda de Jesus? Vinda de Jesus. Teríamos muita dificuldade, então por isso que ainda, para mim, a presente existência é minha primeira encarnação na Terra. Por quê? Porque as dificuldades que eu ainda enfrento para fazer parte da criação geral, como os Espíritos me propõem, eu ainda estou muito limitado aos meus quereres, aos meus gostar. Porque eu passo 350 vezes na rua, vejo uma criança embaixo da marquise, e aquilo não dói meu coração.
Mas se meu filho não chegar em casa na hora certa, me descontrolo todo. O que será que está fazendo na rua até essa hora? Por quê? Porque o meu amor ainda é egoísta. Ah, Valdo, isso aí é muito ruim, né? Mas a gente ainda não sabe amar de outra forma. E Jesus não tem a pressa de nos fazer modificar no estalar de dedo. Gênio da lâmpada é brincadeirinha. Não existe de verdade. Milagre não existem da forma que eu entendo o milagre, onde eu não me esforço em tarefa nenhuma, mesmo assim a minha vida muda. É acreditado a Benjamin Franklin, não, eu acho que foi Benjamin Franklin, mas é acreditado, mas ninguém sabe o autor real, que diz que o ser humano é o único ser que faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Nós já sabemos que não dá certo. Porque entre a existência sai de existência, se eu continuo vaidoso, orgulhoso, prepotente, egoísta, então, evidentemente, que o processo, para mim, de progresso moral vai ser a passos de lesma, porque a tartaruga é muito rápida. Então, o que Kardec nos propõe nessas duas perguntas, 132 e 133, e ainda a contrapergunta A, que a gente para analisar se nós queremos continuar aqui nesse planeta para que iniciemos um processo de reformulação dos nossos conceitos ou queremos partir para a primeira encarnação em outro planeta. Temos um amigo lá na nossa casa, Miguel Labolida. Ele diz que ele já está com vergonha do passaporte dele. Não é o passaporte da Polícia Federal, não, é o espiritual. Está todo carimbado de planetas que ele já passou e foi expulso, passou e foi expulso, e ele falou, eu acho que eu vou de novo. Por quê? Porque a proposta é de Jesus, nas suas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Quem ainda já se considera manso e pacífico para ficar aqui no planeta Terra? Ainda tem vaga no trem que eu vou pegar. Tem vaga. Tem uma opção de cadeira sobrando ainda. Sabe? Porque o que Kardec nos propõe é esse entendimento. Gente, eu tenho uma notícia não legal para dar. Posso dar, César, a notícia? Nós não somos o último pacote do biscoito. Ou o último biscoito do pacote. É tão difícil ser o último biscoito que eu troco as bolas. Nós não somos a cereja do bolo em relação ao que Maria Angélica espera de nós. Ela espera que nós façamos parte do bolo, da massa do bolo, porque a massa é homogênea, sabe? Para se fazer um bolo, se você... minha esposa faz um bolo de chocolate, gente fora de série. Mas se ela não tiver o cuidado de bater bem a massa, o bolo não fica legal, ele não cresce, ele tem que estar bem homogêneo. Então, enquanto nós queremos ser a cereja do bolo, não, eu vou lá na casa de Maria Angélica, porque eu sou muito importante lá. Eu vou fazer a palestra. Kardec pergunta assim aos benfeitores da humanidade: caso eu não queira realizar a tarefa que me propões, teria alguém para me substituir? Aí o Espírito São Luís fala assim: iguais ou melhor do que tu, tem 100, no mínimo. Então, nós não somos a cereja do bolo em relação ao plano espiritual, mas ainda também não fazemos parte da massa do bolo, ainda não somos homogêneos, ainda estamos naquela dúvida constante de que A é pior do que eu, B, eu não quero falar com essa pessoa, C, ainda bem que não veio hoje, sabe? O César estava falando no início da necessidade da doação. Eu lembrei de dois personagens muito conhecidos no movimento espírita. Um, Antônio Mileco, já na espiritualidade, de nascença cego, e o Mileco tem uma frase sempre corriqueira, que ele fala que na casa espírita tudo é de graça, com exceção da cantina. Tudo é de graça, mas nada é de graça para a casa espírita. Eu sempre faço a mesma pergunta, né? Quando a gente chega aqui no Maria Angélica, alguém passa a mão na cadeira para ver se está limpinha?
ou senta tranquilamente que sabe que teve alguém que passou um paninho aqui. Mas esse alguém, ele precisa de certos instrumentos para que ele realize a missão dele. E o outro personagem é o nosso querido benfeitor, Divaldo Pereira Franco. Ele estava na Mansão do Caminho e ele era uma Assembleia Geral dos associados à Mansão do Caminho. Era em torno de 2.000, 3.000 pessoas, né, lá no salão. E Divaldo falou assim, temos que construir mais um prédio para abrigar a padaria, não só para fornecer pão para a mansão, mas também como escola profissionalizante para muitos jovens. E Divaldo falou, e já temos o dinheiro. Tudo, aí ele falou, está no bolso de vocês. Quando vim para cá, a gente consegue realizar tudo que é preciso. Não é mais ou menos assim, César? Né? Tirando assim lá o caranguejo do bolso, né? Para poder vir para cá. Isso, gente, não é... Eu até comentava isso com a minha esposa. A doutrina espírita não tem o viés da busca incessante pelas condições financeiras de ninguém, não é isso. Mas a gente ainda não sabe fazer caridade se não for pelo meio material. Ainda não é uma prática muito comum para a gente. Olha, Tilma, você vai para casa hoje, ora por mim, Tilma. Hoje? Pode ser amanhã? É que hoje eu tenho um compromisso, não vai dar para orar por você. Sabe, a parte da moral que a doutrina nos propõe, da irmandade um com o outro, ainda, para mim, ainda é muito difícil da prática. Então, é mais fácil a prática material, auxiliar no lado material. Mas quem aqui está disposto a dar o óbolo da viúva? Que todos nós podemos dar. O óbolo da viúva é aquilo que, como fala Jesus, é tudo que você tem, e muitas das vezes tudo que eu tenho é a orelha, como fala a doutora Erma, que já é grandinha, né? Não é, Rose? A orelha para dar para o outro, para ouvir o que o outro quer falar. Se eu ainda não consigo atender essas mudanças na minha vida íntima, para que eu enfrente as vicissitudes da vida física, como é que eu vou querer sair daqui, desencarnar e ir para nosso lar? Só um lembrete, nosso lar, uma cidade espiritual que André Luiz apresenta para a gente, né? Lá também tem as câmaras de retificação que são no umbral. E as câmaras de retificação são leitos lá em torno de 2.000, 2.500 leitos para espíritos mumificados no mal. Dentro do nosso lar. Então, quando você fala assim, eu quero ir para nosso lar, escolhe assim, o Ministério da União Divina, do Esclarecimento, não fala só nosso lar, não, que senão vai para as câmaras de retificação. Porque o nosso processo, ele está sendo uma roda, sabe? Como é que não é o nome daquela roda aqui? De um personagem. Esqueci. Hã? Não fico com vergonha não, gente, vai falar. Tá? Mas tem uma roda, né, que é você repete ações em encarnações variadas. E nós, eu não sei você, mas eu estou cansado de habitar um plano de prova e expiação. Eu tenho que mudar essa história. Mas eu não posso mudar o planeta todo, mas eu posso mudar meu mundo íntimo, é uma decisão individual. Eu posso mudar. Olha, a partir de hoje, eu me proponho a ser menos arrogante, menos orgulhoso. Não ri, pelo amor de Deus. Me dá confiança. Tá? Mas eu tenho essa possibilidade de mudar o meu íntimo, eu tenho que querer. Eu não posso condicionar que eu só vou ser feliz quando a Ivana mudar, que é minha esposa. Não, eu não consigo mudar nada dela. Jesus fala para a gente, você não consegue aumentar um côvado na sua altura. E quando Jesus falava em côvado, para o hebreu era um punho fechado. Você não consegue aumentar isso na sua altura, imagina na altura do outro. Então, a proposta de objetivo da nossa encarnação, o que eu fiz ontem, gente, o que eu fiz na encarnação passada, já fiz, eu não posso mudar. Agora, o que eu quero fazer nessa existência, a espiritualidade fala, é por aí mesmo. Inúmeros espíritos aqui esperam da gente um propósito de mudança. Só isso que eles esperam. Eles não querem, né, que nós tomamos atitudes relevantes, explosivas,
de bondade, caridade, fraternidade. Não, porque eles sabem que ainda não temos um lastro que nos suporte nessa ação, mas eles querem atitudes mínimas. Mínimas. Haroldo Dutra Dias, né, ele falou que ele tomou um propósito: vou parar de reclamar. Ou melhor, eu vou começar a anotar as minhas reclamações. Aí ele viu que um caderno não estava dando. Aí ele passou para o tablet, mas o tablet, a memória do tablet é mais reduzida, né? Aí ele foi para um iPad. E ele falou que já estava lá com os 4 HD externos das reclamações. Quantas vezes o Evaldo reclama durante o dia de coisas que, primeiro, eu não tenho nenhum domínio? Está chovendo de novo. Brincadeira. A minha reclamação vai fazer parar de chover? Não. Olha o trânsito, né? Abençoado o trânsito. Eu reclamava sair carro da minha frente? Não. Agora, quando alguém fala algo que me agride, eu tenho a possibilidade de decidir o que eu vou fazer. Certa vez, um amigo falou assim: toda vez que você acordar, e eu gosto de falar isso, que a pessoa, no dia seguinte, vai lembrar da palavra, sabe? Aquele infeliz falou, eu não esqueço mais disso. Toda vez quando você acordar, que você for para o banheiro, invariavelmente você vai se olhar no espelho. É invariável, é normal. Aí, quando você olhar no espelho, você faz a seguinte pergunta: o que você quer para você hoje? Ter razão ou ser feliz? E decide. Você saiba que não dá para ser feliz tendo razão. Não dá. É uma ou outra. E quantas vezes nós chegamos à conclusão que se eu te ficasse de boca fechada, eu teria ganho mais? Não teria alcançado uma dificuldade, um problema, uma discussão que eu poderia ter evitado. Porque tem um ditado popular que fala que quando um não quer, dois não briga, né? Mas quando um quer e o outro também, aí a coisa fica esquisita. E aí eu fico preocupado, sabe, se eu comecei a minha jornada de progresso moral e intelectual aqui no planeta. Sinto muito, mas isso não é mais importante para a gente. O que nós temos que nos preocupar é o seguinte: para qual planeta eu vou ser levado em função das minhas ações repetitivas? Para onde eu vou? E tem uma coisa: não adianta pensar em papai, mamãe, vovó, titia, esposa, filho, neto, não adianta, porque é uma viagem individual. É uma viagem individual. Tem no livro de André Luiz, se eu não me engano, Entre a Terra e o Céu. Eu não tenho certeza, não. Mas lê os 16 livros. É muito bom. Vocês vão achar essa história. Vão achar. São só 16, passa rápido. Tá? Ele tem a mensagem do instrutor Eusébio, onde ele diz que ele, no plano material encarnado, ele tomou como proposta o seu progresso moral. E nessa busca dele, ele começou a fazer uma transformação íntima muito severa. E passou a trilhar um caminho que ele entendeu ser o caminho do bem. Quando ele desencarnou, realmente ele estava numa condição espiritual diferenciada em relação à anterior. E ele, na ânsia de progredir, de elevar-se mais no plano espiritual, ele pediu autorização aos seus orientadores que ele pudesse ir em outro plano, participar de um curso sobre caridade. Como ele tinha bastante bônus horas a seu favor, ele foi autorizado a ir. E quando ele estava espiritualmente nessa viagem, ele vê uma grande massa de luz intensa indo em direção à Terra. E quando ele se aproxima, um dos mensageiros, ele pergunta: para onde vai essa massa de luz tão intensa? Aí o mensageiro fala: é Jesus que está indo lá nas regiões abissais amparar aqueles que choram. Para progredir, você tem que amar o próximo, gente. Não tem outro jeito. E o próximo, quem é meu próximo? O sacerdote perguntou a Jesus. Aí ele nos propõe a parábola do bom samaritano. E no final da parábola, Jesus pergunta assim ao sacerdote: quem se fez próximo do homem caído?
não é quem é o próximo, é de quem eu me fizer próximo, de quem eu ver que está chorando e eu posso ofertar o meu abraço, não que eu vá resolver toda a problemática da pessoa, mas pelo menos ela vai saber que alguém se preocupa com ela. Isso é muito mais importante hoje para mim, que eu estou aqui na matéria, lutando com as minhas dificuldades, buscando promover a minha reforma moral, insistindo na luta de domar as minhas más inclinações, a não ser que tenha algum anjo encarnado aqui, algum espírito puro já encarnado, todos nós, se tiver, pelo amor de Deus, não fala quem é, porque vai envergonhar a gente, né? Anjo no meio da gente envergonha. Mas se não tendo essa possibilidade, todos nós precisamos domar as nossas más inclinações. Sabe que a coisa interessante? Kardec fala domar as más inclinações. O pessoal da antiga, aqui, provavelmente sou eu que vou lembrar disso, nos circos tinha a figura do domador, né? Tinha leão. Denise, não balança a cabeça, vão descobrir a tua idade, minha filha. Agora é tarde. Balançou. Né? Tinha a figura do domador. O leão ficava lá em cima do tablado, o homem estalava o chicote, uma cadeira na mão, o leão pulava para outra. Não era assim? Mas se caísse a cadeira e o chicote do leão, do domador, o leão lambia os beijos e falou, é hoje. Não era assim? Muitos domadores desencarnaram nessa atividade. Então, por que Kardec fala para domar as nossas más inclinações? Porque ainda somos animais selvagens no nosso íntimo. Ah, não, já melhorei. Faz comigo, mas não faz com meu filho, não, que eu viro uma leoa. Leão é o quê? É domesticado ou é selvagem? Então, o nosso instinto ainda está animalizado a ponto de agredir o outro quando me sinto prejudicado. Então, tenho que domar as minhas más inclinações, sim. É a doma. E, no caso de espíritos encarnados, a cadeira é a obediência, o chicote é a resignação. E Lázaro fala para a gente no Evangelho, a dupla ação da espora e do freio. É a única forma de domar as nossas más inclinações, porque a gente já viu que num papo de amor a gente não vai. Porque o mestre veio nos dizer, como ele fala lá para Jerusalém, 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 quantas vezes quis te abrigar sob as minhas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos em noite de tempestade. O que Jesus está falando? Jerusalém é todo o planeta. Os pintinhos é toda a humanidade. E Jesus nos oferece o seu amor como exemplo de acolhimento. Exemplo de acolhimento. Só que para que eu me sinta acolhido por Jesus, eu tenho que ter o meu propósito íntimo de transformação. Eu sei que não é um papo muito legal para sábado à noite, gente, mas a culpa é de quem me chamou. Só falo isso. Só vou dizer o nome dela, a Regina. Entendeu? Mas é o que a gente precisa, porque muitas das vezes nós vamos à casa espírita achando que nós vamos tomar um licor delicioso, que vai aquecer, sabe? É gostosinho. Poxa, eu vou lá que dá um negócio gostosinho para a gente. Mas só que nós ainda estamos na fase de oferecer para o nosso próximo ainda uma bebida não muito agradável, que é as nossas próprias dificuldades. Eu sou assim, é a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vai voltar para um umbral assim, nada mudou. Nada mudou, porque não vai dar para eu chegar na espiritualidade, acabou. Não, quando ela vem andando assim, é para dizer que acabou. Não, ela saiu dali, eu pensei que era tu. Não. Tá bom. Olha lá, já me deu a placa. Cara, eu acho isso daí uma coisa terrível. Eu sou aposentado, eu posso falar até amanhã. Amanhã é domingo, né? Assim, né? Quem tiver compromisso, né? Tem a cantina ali, ó, vai vender pra caramba, ficar a noite toda aqui. Então, hoje, gente, a gente tem que tomar uma decisão na vida e é individual. E não é imperativo, tem que ser hoje. Não, a proposta da doutrina é que hoje eu comece a pensar seriamente na questão de que o que eu quero para o meu amanhã. Não é o amanhã da outra encarnação que a gente nem sabe se vai ter.
Não há essa certeza absoluta, que eu vou reencarnar aqui na Terra. Não dá. O neném já garantiu dele, mas não quer dizer que nós tenhamos essa garantia também. Mas a proposta é o quê? Eu cansei de sofrer e de fazer sofrer. Então, o que eu quero agora? Ao menos que eu não faça mais ninguém sofrer. Já é um grande passo. Já é um passo enorme. É igual aquela brincadeira de criança, passo de elefante, sabe? Mas é uma decisão que eu preciso tomar. E não há como ninguém tomar essa decisão por mim. Eu não tenho a possibilidade de transferir essa titularidade. Se eu pudesse, eu estava ajoelhado no pé de Maria Angélica e falar para ela, me faça progredir. E ela vai falar, meu filho, cada um anda os seus passos. Os seus passos. Porque a proposta de Jesus, para encerrar, Jesus fala assim para a gente, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não conta que Jesus vai carregar a gente no colo, porque não vai. Ele não vai nos carregar no colo, ele vai aliviar o peso das nossas dores por nos amar de forma absurda. Mas a caminhada tem que ser nossa. Agora, se nós vamos entrar no propósito, que muitas vezes o espírita fala assim, na outra existência eu resolvo isso. Eu já mudei. No meu caso, eu falo, no outro sistema solar eu resolvo isso, porque agora, nesse aqui, do Sol bonitinho, eu ainda encontro muita dificuldade na minha transformação, mas eu tenho que decidir. E só eu posso decidir. Que o carinho que Maria Angélica envia para a gente, não cada vez que a gente vem, aqui não, é em cada momento que a gente lembra de Maria Angélica. Aqueça nossos corações. Muito obrigado. Bom, antes de encerrar, eu gostaria também de dar um aviso que foi esquecido. Passe para a criança até 3 anos é na quinta-feira, às 10h15 da manhã. Então, depois desse estudo tão esclarecedor, passado pelo nosso irmão Evaldo, vamos nos preparar, não vai haver o passe por causa da quantidade de médiuns existentes, mas nos prepararmos para a irradiação. De qualquer maneira, é um momento em que cada um deve pensar em tudo aquilo que fez, pensar em tudo aquilo que ainda falta fazer, baseado sempre no estudo do Evangelho, nas lições que aqui aprendemos, começar a mensurar os nossos passos, que possamos cada vez mais caminhar por caminhos ainda mais seguros, porque temos certeza, Jesus, nesse aliviar de fardo que Tu nos avisas, a que Tu, acima de tudo, nos convidas. Estendemos a mão e rogamos, ajuda-nos, Mestre, no continuar de nossa caminhada. Graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, fechar os olhos. Vamos cada um pensar em Deus e em Jesus. Vamos pensar nesta casa querida, que sempre nos recebe com um sorriso. Essa casa que busca fazer do amor o seu objetivo maior. Amor que nos convida a cada dia. Amor que nos mostra o caminho que devemos seguir. Cada um de nós nesse caminho, Jesus, perdemos algumas dracmas. Tu mesmo nos disseste. Ajuda-nos a achá-las. Ajuda-nos a encontrá-la, porque assim fazendo, estaremos, cada um de nós, encontrando a Ti e a si mesmo.
Vamos então orar em silêncio, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Que possamos então, Mestre, regressarmos aos nossos lares, mantendo em nossos corações todo o amor que aqui foi derramado. Graças a Deus.